nós estamos estudando aí sobre ética cristã, observando, obviamente, os 10 mandamentos como padrão de Deus, padrão de moralidade, né? Não só para os crentes, mas para toda a humanidade. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 20, para nós relembrarmos aí um pouquinho sobre o 8º mandamento. Nós já caminhamos aqui já há alguns meses, né? E nós chegamos aqui no verso de número 15, Êxodo capítulo 20, verso 15, o 8º mandamento, que é não, o que está escrito aí? Não furtarás. E aí nós começamos a trabalhar e ver que existem algumas questões relacionadas ao 8º mandamento que acaba englobando todos os demais mandamentos, né? Eu vou caminhar aqui, Fábio, já te falei qual que é o slide aí para você mudar aí para o pessoal que está nos acompanhando. É o slide de número 23. E aí nós já vamos caminhar. No slide 23 nós começamos a tratar dos pecados proibidos, né, no 8º mandamento, já tratamos dele. E vimos que não engloba simplesmente o furto, mas tudo relacionado a isso. Então, o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos, o sequestro, a recepção também de qualquer coisa furtada, né, a interceptação de alguma coisa que foi roubada ou furtada, tudo isso já entra na quebra do 8º mandamento. Pode ir caminhando aí, Fábio, já lá no 20... pergunta 142. Vimos também as transações fraudulentas, o peso e as medidas falsas, a remarcação de marcos de propriedade, injustiça, a infidelidade nos contratos, a extorsão, a usura, o suborno. Então, tudo isso nós já mencionamos na nossa primeira aula aí, como algo proibido. Né? Eu acho que deixa eu só confirmar aqui. Nós paramos, na verdade, na pergunta 141. É o slide 20, Fábio. Onde você está aí? Você vai estar entendendo o significado. Na hora que você chegar na pergunta 141, quais são os deveres? Pode ir andando aí. Show? Pode ir, para o início de conversa, pode continuar. Chegou no 141? Então, na verdade, nós não entramos nos pecados proibidos, nós tratamos aqui dos deveres exigidos, né? Já trabalhamos que os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, a fidelidade, a justiça, nos contratos, no comércio, também a doação, concessão de empréstimos livremente conforme as nossas forças e necessidades, e paramos aí. Aí no slide 21, nós vamos dar continuidade aí sobre os deveres exigidos no 8º mandamento. Então vamos lá. A moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo. Aqui, nosso catecismo maior, né, os teólogos que redigiram o nosso catecismo, eles trabalham com a perspectiva de que o furto começa com o desejo. Né? Que a situação a ocasião faz o ladrão, não é isso? Ditado? Então, se nós começarmos a cobiçarmos algo que não temos, se não estivermos felizes com aquilo que nós possuímos, e começarmos num processo de sempre desejar aquilo que não temos, isso vai alimentar o nosso próprio coração para que a ocasião nos conduza à prática da quebra do 8º mandamento. Um princípio da palavra do Senhor, que Paulo vai nos chamar a atenção em Timóteo de uma maneira bastante clara, é que nós devemos estar contentes com aquilo que temos. Tendo que comer e tendo que vestir, estejais contentes. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Abra lá comigo em Timóteo.
1 Timóteo capítulo 6. O apóstolo Paulo vai apresentar aqui como uma das posturas, portanto, do crente é o contentamento. É lógico que isso não te conduz para a prática da ociosidade, né? Mas, ao mesmo tempo, te conduz para a prática da gratidão. Essa é a ideia. Então, veja aí, 1 Timóteo 6, verso de número 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Estejamos contentes. E aí ele continua, ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Nesse sentido, a moderação dos nossos juízos de vontades e afetos em relação às riquezas desse mundo é um procedimento para justamente um dever do cristão para justamente não quebrar o 8º mandamento. Quero reforçar essa ideia de que o contentamento não deve nos conduzir à ociosidade. Né? Tá bom assim, não preciso trabalhar mais não. Estou ganhando agora o Auxílio Brasil, 400 por mês, tá bom demais. Né? E agora o cartão vem com chip ainda, rapaz, dá para ir, não precisa nem no banco pegar, a gente passa lá no débito, na vendinha. Tá bom, pastor. A Bíblia mesmo diz, né, tendo sustento, o que você vestir, estejais contente. Espera aí, meu amigo. O contentamento não te deve conduzir à ociosidade. Ou, para ser mais claro, né, apesar de ter o risco de ser mais claro e alguém falar que essas palavras não são, não deveriam ser faladas, mas é vagabundice, é o termo, tá? Então, pastor, o que é ociosidade? É ser vagabundo. O cara que é o chupim da sociedade, né? O cara tem condição de fazer alguma coisa com as próprias mãos, de trabalhar, não sei o quê, e ele prefere, às vezes, ficar sugando aí da sociedade. A Bíblia nunca, em momento algum, colocou uma postura como se fosse cristã, essa postura da dependência do Estado, ou dependência de quem quer que seja, até mesmo da igreja. A ação social da igreja é uma situação de socorro, e não uma situação de manutenção. A igreja ela não foi instituída para ser uma agência de caridade para manutenção, mas sim para socorro. Então aquele que vive, né, na perspectiva, nunca, passa meses, anos, décadas. O próprio apóstolo Paulo também falou, cuidado com as viúvas, só ajuda aquelas que são verdadeiramente viúvas, aquelas que não têm filhos, porque aquelas que têm gente para cuidar dela, que tem família, que a família cuide, para não ficar pesado para a igreja. E aquelas que não têm família, a igreja então veja direitinho se ela realmente precisa, se ela é jovem, se ela é uma viúva nova, que ela case de novo, né, para que ela tenha um marido para ser a fonte da provisão dela. E se ela não for crente, não ajude. É nesses termos que Paulo vai apresentar. Então, a perspectiva do cristão é uma perspectiva frutífera, produtiva. O cristão é chamado a produzir. Pastor, mas ele tem muito desemprego. Pastor, tem muita situação. Tem mesmo, nós sabemos disso. Mas, irmãos, tem várias situações. A crise nos permite inventar coisas novas. Não é assim que funciona? Então, tem muitas situações que o cristão ele pode se envolver e trabalhar para pelo menos ter o básico, ter o necessário. Mesmo que seja isso. Né? Existem mecanismos, o próprio apóstolo Paulo nos chama a atenção para usarmos aquilo que o Senhor nos deu, para fazermos com as nossas próprias mãos o sustento, para que a gente não fique dependendo de ninguém.
Então a Bíblia ela vai dizer que o trabalho é algo que dignifica de fato, que é algo para glorificar a Deus e que nós devemos buscar. Porém, a ganância, o desejo, como fala? O anseio pelas riquezas, isso é combatido. Nosso principal objetivo é glorificar a Deus e exaltar ao Senhor com aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Agora, aqueles que vivem motivados simplesmente pela ganância de ter e possuir riqueza deste mundo, como o apóstolo Paulo diz, eles acabam trazendo sobre si muitos tormentos, né? Atormentaram-se com muitas dores. Então, o nosso foco, irmãos, é glorificar a Deus. Então, dentro dos deveres, para não quebrar o 8º mandamento, é ter a ciência de que nós fomos colocados nesse mundo para glorificarmos a Deus, independente da nossa posição social. E não podemos viver nem ociosidade, mas também não podemos viver em ganância, em uma busca tão somente pelo materialismo, ou pela posição social, ou pela riqueza, porque isso certamente nos afastará do Senhor. Então, quais os meus deveres? Então, a moderação dos nossos juízos, vontades, afetos em relação às riquezas deste mundo. Nós vamos ver que depois, o próprio apóstolo Paulo, aqui em 1 Timóteo, ainda capítulo 6, vai exortar os ricos, no verso 17 do capítulo 6, da seguinte forma: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Presta atenção agora. Nem depositem a sua esperança no quê? Na instabilidade da riqueza. Mas a ideia é, deposite a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratique o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, e que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então nós temos aqui uma exortação, inclusive para aqueles que são ricos e cristãos, para que não depositem na instabilidade da riqueza a esperança, mas coloque a sua esperança em Deus e que, portanto, sejam ricos de boas obras e de práticas para socorrer o verdadeiro necessitado. Então, irmãos, essa é um tipo de situação que dentro dessa crise ética e moral que a igreja cristã vive, e até pelos erros doutrinários, teológicos, né, nós vemos que uma das bandeiras da igreja evangélica dos nossos dias é justamente buscar o quê? A prosperidade. Em vez de buscar a bênção de Deus, busca a prosperidade. Tanto que o ensinamento é, se você é crente, e se você não for 100% saudável e rico, tem algum problema. Você está com algum encosto, tem que vir para o desencapetamento, tem que fazer a campanha, né? A campanha dos tesouros na terra, a campanha para expulsar aí o tranca-rua, porque se você é crente, você tem que ser rico. Se é filho do rei, então você tem que ser rico. E na perspectiva bíblica, Paulo fala, gente, não procura riqueza não. Olha só coisa diferente, que evangelho diferente esse que Paulo ensina e que as igrejas de hoje pregam. Né? Determine diante de Deus que você queira ficar rico. Chega para Deus e diz, eu exijo. Eu não suporto mais. Né? Essa ideia de ser pobre todo dia. Então eu exijo, o Senhor resolva, me dá um problema aí. O problema é seu, resolva, eu quero ficar rico. E as igrejas ensinam as pessoas a buscar. Não, ó, se você der uma oferta, Deus vai te abençoar. Se você der a sua casa, Deus vai te dar em dobro. E as pessoas ficam atrás da prosperidade e atrás da riqueza. E o ensinamento bíblico é justamente o contrário. Ele vai dizer, inclusive, que agora que estamos em Cristo, então, que aquele que roubava, não roube mais, trabalhe, e não para o seu próprio aprazimento, para a sua própria riqueza, mas trabalhe para ter com que acudir quem? O necessitado. Vamos dar uma olhada nesse texto?
Vamos dar uma olhada aqui. Nós estamos em Efésios capítulo 4. Verso 28. A igreja neopentecostal certamente diria assim, né? Aquele que furtava, furte ainda mais. Né? Está aí escrito aí? Não. Aquele que furtava, não furte mais. Antes faça o quê? Trabalhe. Fazendo com o quê? As próprias mãos o que é bom. Para que tenha com o quê? Dinheiro para curtir a vida e gastar doidado, e investir tudo nos seus sonhos e nos confortos que a vida moderna pode trazer. É isso que está escrito aí? Não. Para que você tenha com que acudir ao necessitado. Olha que padrão ético, diferente daquele que é apresentado na maioria das igrejas hoje. A ideia da teologia da prosperidade é justamente você se enriquecer para a sua própria glória. Olha, eu tinha uma bicicleta, agora eu tenho não sei o quê. Eu tinha, sei lá um carrinho de supermercado, agora eu tenho a rede de supermercado inteira. Então, essa ideia de que a prosperidade é o alvo, é a grande glória para todos os crentes nessa era presente. Mas não é isso que a Bíblia apresenta. A Bíblia, inclusive, me apresenta o fato para ter uma postura mental de contentamento na vida simples. Irmãos, a gente se coloca em cada situação que não precisa, tão somente para ostentar aquilo que nós não precisamos ostentar, porque vai ficar tudo aqui. Movidos por inveja, por ganância, a gente entra num ciclo vicioso de uma busca de prosperidade, e às vezes nem a busca da prosperidade. Uma vida de ostentação que, biblicamente falando, não tem base. E não é só uma perspectiva individual. Quando nós olhamos para a perspectiva da instituição igreja, meu Deus do céu, nós vemos igrejas aí, eu no período que estava indo para o campo missionário, nós necessitávamos, obviamente, de parceiros, né, financeiros para investir no projeto e na manutenção. E na época, eu fiz um projeto, uma apostila, um caderninho feito em gráfico, coisa de primeira, explicando item por item, detalhe por detalhe, aquilo que seria feito, que seria investido, como seria feito, como seria prestado conta. E eu enviei, irmãos, para 3.000 igrejas presbiterianas. Na expectativa de ter o retorno de pelo menos 1.000 igrejas. Solicitando R$50 por mês para cada uma das igrejas. 1.000 igrejas, R$50 mil, que era para construção e manutenção do educandário, né, de um orfanato, lá em Embu, dentro de um projeto chamado Obadias, onde eu fui administrar, e que a gente plantou uma igreja e tinha a clínica da Clarissa, um sistema de odontologia. Não tem. Um sistema de um caminhão que foi doado e tudo mais. E mais a manutenção da família. Então, imagine, nós somos, contando igrejas, congregações e pontos de pregação no Brasil, 12.000. Acho que eu mandei para mais. Acho que eu mandei quase 6.000 cartas. Eu precisava de 1.000 disposta a ofertar mensalmente R$50. Sabe quantas respostas eu tive? 2. Eu vou até olhar lá, não sei se... Acho que foram 6.000 cartas mesmo. Eu tive 2 respostas. E das 2 respostas que eu tive, as 2 foram negativas.
Aí você fala assim, meu Deus do céu, como que uma denominação dessa vai? Não vai. Aí o que acontece? Aí eu tive que ir de porta em porta, porque a pessoa recebe uma carta, não te conhece, mas também não quer te conhecer. Ela não te conhece, mas também não quer te conhecer. Né? Não quer conhecer o projeto, não quer saber nada. Mas tudo bem. Aí então a gente foi de porta em porta, batendo para levantar o recurso e tudo mais. E até indicado pela própria agência missionária, a gente vai em algumas igrejas. E as igrejas mais ricas eram as que menos contribuíam. E as igrejas mais pobres eram as que mais contribuíam. Aí você pergunta, por quê? Porque a igreja rica, ela entrou já num processo de ostentação. Ela não se mantém simplesmente no simples fato de ter uma cadeira confortável para sentar. Ela tem que ter uma cadeira de grife. Ela tem que ter um banco feito de madeira, não sei das quantas. Ela tem que pôr um mármore italiano. O banheiro dela tem que ter mármore italiano. Porque se for uma soleira que nós compramos em qualquer boteco aí, não serve para eles. Então, não é só o indivíduo que entra num processo de prosperidade e ostentação. A própria instituição entra nisso. Enquanto você vai e compra um lustre de R$200, for lá na entrada da igreja ali, que vai iluminar do mesmo jeito, a igreja quer pôr um de cristal austríaco, de 30 mil. Oh, nossa igreja nós temos um lustre de cristal de 30 mil reais. Austríaco, viu, meu irmão? Austríaco. Vai salvar quem? Vai perigoso cair na cabeça de alguém e ainda matar. Mas veja, o luxo, né? A busca por essa prosperidade e tal, e demonstrar. E, inclusive, há um estudo, inclusive, dentro do marketing, da publicidade, que diz que a igreja que mais investe em ostentação são as igrejas que mais atraem as pessoas. Porque dentro da ideia da mente pecaminosa, se a igreja ela é rica, então eu vou me tornar rico também participando dela. Olha só que situação terrível que nós vivemos. E essa igreja, obviamente, dificilmente ensinará um princípio moral de que o crente é ensinado a viver contente, independente das suas circunstâncias de vida. Eu fico abismado, né? E às vezes me senti até constrangido. E quando plantávamos a nossa igreja lá em Sítio Badam, lá em Embur, Senegal, e a nossa igreja era uma igreja mista, nós tínhamos ex-animistas, né, que eram da etnia Serer, e tínhamos ex-muçulmanos, e pregávamos também para Fula, mas Fula nós não chegamos a ter nenhum membro lá. E aí, com aquela simplicidade toda nossa lá, né, e eles vinham cultuando, aprendendo, estudando, alguns foram batizados, tivemos o privilégio de batizar ex-muçulmano, Deus fazendo a obra. E aí, numa oportunidade, eu mostrei algumas fotos das igrejas brasileiras. E cria constrangimento, irmãos. Cria constrangimento. Porque lá, enquanto nós sentávamos, no começo era só esteira, né? Depois que nós compramos umas cadeirinhas lá, mas no começo era esteira. E aí mostrava aqueles templos suntuosos que nós temos alguns por aí. Gerava constrangimento. Eu só, puxa vida, mas vocês gastam tanto dinheiro assim para a igreja. E a igreja não topar fazer uma parceria missionária de R$50 por mês. Isso é furtar, irmãos, em última análise, na perspectiva bíblica. É quebra do 8º mandamento. Quando nós não utilizamos bem dos recursos que o próprio Deus nos dá. Então vamos caminhar aqui. O segundo ponto aí do nosso slide, o cuidado e empenho provenientes em adquirir, guardar, usar
e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa natureza e que condizem com a nossa condição. Isso aqui é fantástico. Essa declaração da nossa confissão, do nosso Catecismo Maior é maravilhosa. Porque ela diz o seguinte: você tem que aprender a viver com aquilo que você tem. Porque quando você vive fora da sua realidade, você está colocando no seu coração um desejo pelo furto, um desejo de aquilo que não te pertence. E não só mais, essa declaração diz o seguinte: compra só o que você precisa. Porque quando você gasta o seu dinheiro naquilo que você não precisa, você está furtando suprir a necessidade de alguém no momento necessário. Não posso ajudar o fulano. Mas tá certo, esse mês, não posso ajudar. Aí você vai ver, mas por que você chegou aqui? Eu comprei uns trem lá para casa. Não aguenta ver uma promoção, rapaz. Você está precisando daquilo, infeliz? Não estou, mas vou comprar. Rapaz, até no bazar, a gente vê umas coisas. Nós fizemos 2 bazar beneficentes aqui. Nos 2 bazares, veio uma senhorinha que comprou quase tudo. Mas quase fechou o bazar. Aí eu cheguei para ela já tinha vindo no primeiro, já tinha comprado uma televisão. Veio no segundo, comprou mais 2 televisões. Dessas aí, doadas, de tubo ainda, ninguém mais usa esse trem, meu amigo. Aí eu digo, mas por que o senhor compra? Não, meu marido manda comprar, nós temos um quarto lá que nós guarda tudo lá. Tem tudo, 3, 4 de cada coisa, porque se um dia quebrar, já tem outro lá. Sabe aquela história de acumulador doente? Você fala, meu Deus. Tudo assim. E o que tem de crente acumulador de coisa que não precisa? Você fala assim, não é possível. E às vezes é coisa que a pessoa até acha que é importante. Tem gente que não pode ver Bíblia nova. Cara, você não lê nem a sua. Toda a Bíblia nova que nós colocamos ali, compra. Nossa, se esse caboclo lê tanta Bíblia quanto ele compra, nós estamos bonitos no pedaço. Mas não. É a pessoa que não tem o cuidado, não tem o empenho em adquirir. E quando adquire, não adquire coisas necessárias e convenientes para o sustento da nossa natureza. Nós vamos ver que a palavra do Senhor diz que nós devemos gastar naquilo que é necessário para nós. Não gastar dos nossos recursos naquilo que não é pão. Essa é a ideia. Muitas vezes nós nos colocamos numa situação de aperto porque queremos ter aquilo que nós não precisamos. Teve uma época, se você tivesse, pelo amor de Deus, hein? Você não vai falar, o pastor falou para mim. Não é nada, nem sei, hein? Mas teve uma época que todo mundo comprou esteira, rapaz. Falou, não, eu vou fazer exercício em casa. Hoje é o suporte da samambaia. Se não é suporte da samambaia, é cabide. Calça, camisa, cueca, vai pôr tudo lá, toalha. Aí você fala, meu Deus do céu, você precisava mesmo daquele negócio? Olha o tanto de rua para você andar nesse mundo, gente. Não, mas na esteira, você... Mas por quê? Porque você viu na televisão o ricaço lá, assistindo jornal e andando na esteira. Aí você fala, eu quero ser igual esse feliz aí, ó. Tomando suco de laranja ainda. Eu vou nessa. Comprou a bendita esteira, tá lá, suporte da samambaia ou cabideiro. Alguns, os caras puseram uma tela e virou viveiro de passarinho. Usou a estrutura. Se você tem, eu não quero nem saber, tá? Não sei se você tem. Mas é que geralmente de cada 10 casas você vai, 12 tem uma esteira parada lá. Não é assim? Já viu? Aí depois vende, compra, paga em 36 vezes a esteira. Depois vende baratinho, de qualquer forma. Precisava de ter aquilo lá? Não precisava. Mas eu comprei. Eu achei que era necessário. Então, a falta de cuidado e empenho em adquirir e, inclusive, zelar
Tem gente que é tão desmanzelado com as coisas que quebra de uma facilidade. Zela. A sua administração doméstica, irmã, é essencial para glorificar o nome de Deus. Porque aquilo que você compra, inclusive de comida, que fica lá estragando na geladeira, e depois você tem que jogar tudo fora, você está furtando o direito de alguém que não tem o que comer, de comer aquilo que você jogou fora. Essa é a perspectiva da moralidade bíblica. O cara é sozinho, vai na padaria, compra 10 pão todo dia. Mas você é sozinho, por que você compra 10 pão todo dia? Porque está barato. Mas vai embolorar, rapaz. Ah, está barato. Zelo no adquirir, comprar, o cuidado. Inclusive usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento da nossa natureza e que condizem com a nossa condição. Nunca viva fora da sua realidade. Principalmente se você fizer uma compra para pagar depois e se você sabe que você não vai pagar depois, porque você está furtando ao comerciante que você comprou ou da pessoa que você comprou. Não precisa ou não tem dinheiro, não compra. O crente ele precisa aprender a passar à vontade. Em todos os sentidos. O dia que a gente aprender a passar à vontade, a gente vai começar a ser mais grato pelo aquilo que a gente tem. Vamos ver alguns textos aqui. Vamos lá. Provérbios capítulo 6, vai falar da preguiça, né? Eu já mencionei aqui, mas vamos reforçar aqui. A ociosidade. O padrão moral de Deus, irmãos, o crente ele tem que ser produtivo. Ah não, aqui esse primeiro texto aqui é do fiador. Depois, mais para frente, eu acho que ele usa depois Provérbios 6, que fala da formiga, né? Mas vamos lá, primeiro aqui, a primeira parte de Provérbios, a questão do fiador, ele diz assim, filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te, importuna o teu companheiro. Não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. A ideia aqui é essa sabedoria, esse cuidado e empenho também provenientes em adquirir, guardar, usar. Irmãos, você tem que cuidar da sua própria vida de modo que ela possa glorificar a Deus com aquilo que você tem, aquilo que você compra, a condição de vida que você tem. Inclusive, cuidado para não se enredar nessa perspectiva do fiador. Eu sei que essa é uma situação extremamente complicada, né? Porque a gente precisa de fiadores para uma série de situações relacionadas à vida comercial nossa, mercantil nossa. Mas geralmente, fiador, meu amigo, é dos mais chegados da família, e olha lá. Hoje, graças a Deus, o nosso comércio, o nosso contexto mercantil nos permite algumas situações. Você tem o calção, você tem o seguro, né? Então, o ideal é que a pessoa caia nisso. Vai lá, faz o calção, não tem dinheiro para o calção. Faz o seguro, então, que aí já vai dar o empréstimo lá e você dá de calção. Hoje, principalmente nos contratos de imóveis, isso já está sendo usual. Porque a ideia de ficar fiador, irmãos, é de fato, como diz Salomão aqui, ficar preso. Ficar preso. Né? Não são poucas as histórias daqueles que ficam de fiador e acabam sendo engolidos aí pelo sistema mercantil, bancário, né, de crédito. E não é fácil se livrar. Não é fácil se livrar.
Então, o indicativo você tem que viver dentro das suas condições e, inclusive, dentro das suas condições para ser fiador. O cara chegou para você e falou assim, viu, tem como você ser meu fiador? Se você tem recurso suficiente para perder aquilo, e se o cara é tão querido seu que mesmo se ele te der aquele prejuízo todo, você vai continuar amigo dele, então você faz. Porque se ele é tão chegado seu, tão filho seu, tão amado seu, então você está disposto até a perder dinheiro por causa dele. Tudo bem, então tudo bem. Então, não vou. Como um pai faz para um filho, muitas vezes. Não, vou ser fiador do meu filho, porque eu sei que se ele não pagar, é meu filho, eu vou aguentar o prejuízo. Agora, se você não tem condição, meu amigo, não tem condição. Ah, mas isso não é cristão, pastor. Claro que é. Pois a própria Bíblia manda para você não ficar preso nessa situação. Então, cuidado. Cuidado e empenho naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai guardar, comprar, distribuir, por aí vai. Capítulo 10, verso 4. Os Provérbios. Dez, 4 vai dizer assim, o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem ao quê? A enriquecer. Mais uma vez a palavra do Senhor nos incentivando a produtividade. Se você faz as coisas com o braço curto, né, que a gente brinca, mão remissa, aí não vai. Agora faz de modo zeloso, faz de modo com cuidado, com empenho. Isso é uma maneira de glorificar. Pensa aqui comigo. Você recebe um salário por mês referente a um determinado tempo de trabalho. Não é assim que funciona? Tanto é que você passar do horário lá, começa a contar a hora extra para você. O cara paga, não paga, é outros 500. Mas hipoteticamente é isso. Então você recebe por hora trabalhada. Quando você tem mão remissa no seu trabalho, o que você está fazendo? Vou até beber uma água aqui, enquanto você pensa. Você está roubando, está furtando. Porque o cara está pagando por aquele tempo seu ali. Ou não? Tá. Não é jogo de basquete. Só roda na hora que a bola está em jogo. É direto, não é assim? Jogo de basquete é assim, né? A bola parou, para lá o cronômetro. Agora, no seu trabalho, não. Não fica o cara lá no cronômetro. Começou a trabalhar, vai lá. Começou a trabalhar. Aí você parou para ir no banheiro. Parou. Se você demora meia hora no banheiro, 10 minutos ou 2 horas no banheiro, está parado o cronômetro. Não, não é assim que funciona. Eu te pago para você fumar? Pago para você fumar ou não? Só que o infeliz do fumante, o cara fuma 2 machos de cigarro por dia, e cada cigarro que ele fuma, ele demora quanto tempo? Quantos minutos? Uns 20 minutos, porque até acender, até tragar, até fazer bolinha, né? Soltar pelo nariz e engolir pela boca, soltar pela boca, cheirar pelo nariz. O cara fica ali. O cara fuma 5 cigarros no dia, que seja. Vamos pôr que o cara é uma draga. Ele fuma em 5 minutos, mas não vamos pôr os 20, não. Ele fuma em 5. Porque o cara é né? Se ele fuma um maço de cigarro por dia, quanto cigarro tem no maço? 20. 20 vezes 5 são 100 minutos. 1h40 de fumaça. E o cafezinho que ele toma depois, porque cada cigarro que ele fuma, ele tem que tomar um café antes e um depois, para não ficar com a língua com fumaça na goela.
que esse infeliz está fazendo? Os caras não gostam que eu chamo de infeliz, mas é infeliz. O que esse infeliz está fazendo com o patrão dele? Está furtando. Além de se matar, obviamente. Aí o cara está lá furtando. Aí você fala assim, fulano, por que você não fuma só na hora do seu almoço? Ah, no almoço estou com a barriga cheia, não dá. Agora, vamos falar de outra coisa aqui. Eu te pago porque você ficar assistindo TikTok? Hã? Eu te pago para você ficar conversando com a sua prima que mora lá no Rondônia? Você mandar foto para sua tia lá de Bueno de Andrade? Fala para mim, eu te pago para isso? Se eu sou o seu patrão? Não, é lógico que não. Sacrifica o infeliz. Tem empresa que já proíbe. O negócio ficou tão sério que proíbe. Não, tem que deixar o celular ou em casa ou no armário. Que o cara, você acha que não, meu amigo? Tem uns aplicativos que mostram quanto tempo você fica no celular, né? O celular mostra. Aí, ó, essa semana você ficou tantas horas no celular. Se você não trabalha, meu amigo, com venda no celular ou com atendimento no celular, você trabalha com qualquer outra coisa, e você está perdendo aquele tempo, o que você está fazendo, seu patrão? Furtando o tempo dele, porque ele está te pagando por isso. Quando o entregador para na praça lá, né? Para na praça, atrás do cemitério, porque ninguém vai atrás do cemitério, para atrás do cemitério para tirar um cochilo de meia hora. O que esse cara está fazendo com o patrão dele? Furtando. Mão remissa. Esse cara um dia ou outro vai cair. Esse cara um dia ou outro vai ser pego. Mais dia, menos dia, esse negócio vai... E não é só essa questão de furtar o tempo, é fazer um negócio. E os mais velhos, chegam os mais novos, doidos para trabalhar, os caras, você vai nos complicar, velho. Vai devagar aí, cara. Aqui, ó, aprende com nós. Aprende com nós, que nós já é velho de firma. Aprende com nós. Aqui o esquema é assim, ó. Mas não é até 5 horas, não, mas 3h30 nós já vai, ó. Vai sossegando. 3h30 nós já vamos. Cara, mas 3h30 até 5 horas é muito. Ó, aprende com nós. Nós manja aqui. O patrão confia em nós e tal. E fica lá. Enrolando. Tá? Nós aqui assenta 2 tijolos, derruba 3. 2 tijolos, derruba 3. Aprende com nós que você vai, ó. Fica com nós aqui que você vai aprender a crescer na empresa. Tá. Aí o mão remissa, fala, pronto, a melhor equipe que eu tenho é essa aqui. Eu já fui funcionário público, eu sei do que eu estou falando. Né? Tinha equipe lá que chegava, eu, novo na firma, querendo aprender as coisas, chegava um cara lá, rapaz, o cara de nem meia hora ele tomava uma Coca-Cola e comia uma coxinha. Chama Silas. Então, ele não conhece, não? Toda hora, rapaz, mas se um dia ele estiver me assistindo, ele vai saber que eu estou falando é dele. Saía, ia fazer, parece que o cara era coisa de louco. A gente pegava lá a relação de serviço para fazer, parece que ele tinha uma bola de cristal. Só ia no serviço que não tinha ninguém, que não dava para fazer o serviço. Aí rodava, aí chegava lá, não tem ninguém, marca aí que nós viemos, não tem ninguém. Aí agora, não, agora vai lá para o outro lado. Rapaz, mas tem mais gente aqui no itinerário, nesse bairro aqui, dá pra gente fazer. Não, a prioridade agora é lá no outro bairro. Aí atravessava a cidade inteira, a viatura. Aí chegava lá, tava fechado. O carro não tava. Marca aí que nós viemos aí, não tava. Agora vamos parar com uma coxinha. Vamos nesse bar aqui. Não, essa coxinha aí não é bom. É uma lá perto da rodoviária que tem. O Roberto deve conhecer, lá em Bebedouro. Aí da rodoviária, que a mulher faz um molho especial, que é lá que nós temos que comer a coxinha. Eu só comia lá. Eu podia estar em qualquer lugar da cidade, dava vontade do caboclo comer coxinha. Eu acho que ele era viciado em coxinha. E aí o cara saía do qualquer lugar comendo. Fiquei uma semana trabalhando com você, cheguei pro encarregado e falei assim,
Não dá para você fazer um rodízio para até aprender com a outra turma. Aprender uma nova. Eu não queria ficar com o cara não trabalhava. E assim vai levando. Vai levando. E em última análise, biblicamente falando, isso é o quê? Furto. É a quebra do 8º mandamento. Vamos ver aí, Provérbios 11, 15. Mais uma vez a questão do fiador, né? Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Irmãos, então tantos princípios para você evitar entrar em situação de enrosco. Se a gente desse ouvido a essas moralidades bíblicas, seria muito mais fácil. Vamos lá, verso 27 do capítulo 12. Provérbios 12, 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ele ser o quê? Ser ele diligente. Tem gente que morre na fonte de comida, gente. Morre de fome na fonte de comida. Eu tive uma situação de assistência social que, olha, eu quase... A pessoa me ligou, ai, pastor, não tem nada para comer. Fui. Lá em Matão. Aí fui, vamos lá, peguei uma cesta básica lá. Vamos lá fazer uma visita para fulano. Chegamos lá, ela, 3 filhos lá. Ô, minha irmã, como que está a situação? A cesta no carro ainda. Ô, irmã, como que está a situação? O que está acontecendo? Não tem nada para comer. Não tem nada para comer? Não tem nada. Não permite abrir. Não, aí abriu a geladeira, um monte de coisa. Abriu o armário, um monte de coisa. Eu falei, irmã, mas você tem arroz aqui, ó, tem óleo, tem tudo aí. Vai ter que fazer. Eu falei assim, não acredito que você me falou isso. Não tinha nada para comer porque não tinha nada pronto. Não. Você fala para mim, não, pastor, é mentira do senhor. O senhor está mentindo, não é possível. Sério, cara, não é possível um negócio desse. Você me ligou falando que não tem nada para comer porque não tem nada pronto. É. O que você faz com uma criatura dessa? E dá na boca, né? Aí tem que fazer a comida, pôr ela sentada, pôr um aventalzinho, vai, aviãozinho, querida. Vai lá. É o versículo aqui, né? O preguiçoso não assará a sua caça. A caça está lá. Ah, mas olha, tem que tirar o couro, tem que sangrar. Ih, rapaz, tem que esquartejar. Tem que fazer depois, como fala? Pessoal que gosta de casa, defumar. Ah, dá muito trabalho. Deixa perder, vai. Deixa perder. É assim. Falta diligência, falta cuidado, falta empenho. Né? O terceiro ponto que eu pus aí, o meio lícito de vida é a diligência do meio. Trabalhar, ser diligente, fazer aquilo que você tem condição de fazer de uma maneira lícita, correta, diligente. O último ponto aí, a frugalidade, né? Que aqui é sinônimo de moderação, tanto no alimento, no tempo, no dinheiro, no recurso. Seja moderado, simples. Tenha contentamento. Tem pessoas que esbanjam e que gastam o trem que não precisa. Ó, poderíamos dar vários exemplos aqui. Tem pessoa que tem, sei lá, paniquito para limpeza. Gasta mais de produto de limpeza do que de comida. Você fala, é preciso mesmo esse negócio? Vou falar que vocês vão falar, mentira de novo. Mas não é. Mulher de um pastor, hein? Ela limpava a vidraça com cotonete. Não deve. Caiu do berço 3 vezes de cabeça. Não é possível um negócio desse. Sabe esses cantinhos da janela?
com o cotonete, meu amigo. Aí depois reclamava que não tinha tempo. Cadê? Peraí, gente. Calma. Tem coisa mais essencial nessa vida. Eu estou falando esses exemplos assim para você falar, ufa, pastor, eu não sou tão doido assim não. Né? Mas, olha, o que você acha por aí é terrível. Agora imagina uma mulher dessa se ela contratar alguém para fazer limpagem. Né? Em tudo. O tempo, com o seu alimento, com o dinheiro. Compra mais do que você não precisa comer, você não aguenta. Joga fora. Joga fora. Tem uma coisa que deixa eu irritado, é quando, porventura, acontece uma situação de eu ver que vai jogar comida fora. Pode perguntar para a Clarice, para as meninas, não sei o quê. Meu Deus do céu. Gente, eu servi na África, eu vi gente passando fome. Eu sei que é criança morrer de fome. Você olha para a criança, está com um barrigão inchado, fala, nossa, está gordinha. Não, só não briga. Você pega o bracinho dela assim, uma finura. Mãe de vir pedir socorro, de apertar o seio para você, falar assim, não tenho leite para dar para as crianças. E aí era trigêmeas, não sei se a Duda vai lembrar, uma mulher lá com trigêmeas. Eu tenho até foto dessas crianças. Trigêmeas, 3 menininhas lindas, morrendo de fome porque a mãe não tinha leite. Quer dizer, não é que ela não tinha leite, foi dar mamar para 3 de uma vez só, meu Deus do céu, né? E aqui a gente vê o povo esbanjando, velho. Frugalidade, simplicidade, moderação em todas as coisas. Veja aí o capítulo 21, verso 20. Veja, irmãos, eu estou até batendo na tecla, repetindo aqui várias coisas, que é justamente para você entender e gravar que dentro da moralidade de Deus, furtar o tempo de alguém, furtar a oportunidade de inclusive ajudar alguém, também é quebra do 8º mandamento. E dentro do princípio cristão, como eu disse no início, as igrejas têm ensinado justamente o contrário. O crente bem-sucedido é aquele que ostenta. O crente bem-sucedido é aquele que não paga ninguém, mas pelo menos vem, alinhado para a igreja. Não é esse o padrão, ok? Capítulo 21, verso 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Mas o homem insensato, o que ele faz? Desperdiça. Eu tenho um ditado comigo que diz o seguinte, onde há abundância, há desperdício. Nós somos um país onde há abundância de um monte de coisa, e por isso a gente desperdiça. Eu aprendi isso quando eu cheguei no Senegal, com aquela cultura nossa de desperdício. E aí nós chegamos, a família, no primeiro dia que estávamos na casa, nós resolvemos lavar a casa toda. Liguei a bomba lá, puxei água do poço, liguei lá na maquininha lá e estou lá, trabalhando. Na hora que abre o portão, quase que o bairro inteiro assim, meu Deus. As mulheres, tudo senegalês, tudo olhando, um coçando a cabeça. Que é isso? Que desperdício, meu Deus. Eu com a mangueirinha, fiquei com a sem graça, olhei para Clarissa. Clarissa, vem cá ver. Nossa casa é nossa casa, ele olhou pela sacada assim e falou, meu Deus, desliga logo e entra. Fomos notícia no bairro lá por umas semanas, várias semanas. Os homens que desperdiçam a água. Aí até que caiu na fita, pô, eles não tem água em casa, cara. Você abre a torneira assim, parece chamate a cor da água. Aqui vem do sistema de tratamento. Você abre. Chamate. Esse Coca-Cola, tem hora. Tinha hora que você tomava banho e você não sabia se você ficou mais limpo ou mais sujo.
Você tem uma ideia aí, depois a gente teve um ajudante. Dudu, me ajuda a lembrar o nome, Ernestinho? A Rachel, é. Ela lavava a casa inteira com um balde de água. É, a casa com um balde de água limpa e o outro lá só para descartar a coisa. Ela vinha assim, ó, com a mão, assim, não usava arroz, não usava nada. Vinha com a mão assim, passando, limpando. E nem com a gente lavando daquele jeito não ficava tão limpo, igual quando ela fazia. Aí a gente aprende a dar valor e ver que a gente não precisa de tanto desperdício que a gente tem. A gente todo ano ouve aí, né? Campanha de economia de água. Vai escovar o dente, fecha a torneira. Né? Tá? Pega a água do descarte da máquina de lavar para você lavar o chão. Não tem tudo isso aí, o povo falando? A gente tá, por que a gente faz isso? Porque tem muito. E se não tivesse muito, a gente já estaríamos fazendo tudo isso. Quando há desperdício, irmãos, a gente está prejudicando, inclusive, a nós mesmos. E esse é um padrão, é um dever que o 8º mandamento nos impõe. Porque aquilo que eu estou desperdiçando pode estar fazendo falta para outro. E eu estou furtando o direito de outro ter aquilo que eu estou jogando fora. É meu. O princípio de egoísmo. É meu, eu comprei, se eu quiser jogar fora, eu jogo, se eu quiser não jogar, eu não jogo. Isso é egoísmo. E cai na quebra do 8º mandamento, porque você está furtando o direito de um necessitado receber aquilo que você está desperdiçando. O desperdício é condenado. O que mais? Capítulo 27. Verso 23 e o verso 24. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Veja, mais uma vez, a questão do zelo, do cuidado, do empenho, para você manter aquilo que você tem. Tem gente que é tão desmanzelado, irmãos, que às vezes até possui alguma coisa, mas é tão relaxada, tão desmanzelada, que quebra. Aí você fala assim, mas quebrou. Compra outro. Eu, quando criança, meus pais não eram crentes, né? Mas meu pai sempre teve esses princípios de moderação, de zelo, de empenho. E eu lembro que eu sempre tive muitos primos. E meu pai sempre ensinava, você cuida do que você ganha, tarará. Quando eu ganhei uma bicicletinha, até cera de carro nós passamos a bicicletinha. Bicicletinha calóide pequenininha, verdinha. Ganhou, passeou, não sei o quê. Meu pai foi lavar o carro que ele tinha, cerou o carro que ele tinha, falou, eu quero fazer minha bicicleta. Então vamos, me incentivou, foi lá, tal, ceramos a bicicleta, foi mais chique. E aí, não sei, com cargas d'água, eu ganhei um Jeep dos bombeiros. Você entrava dentro e ia pedalando assim. Não sei se alguém chegou a ver isso. E teve um primo que ganhou do exército. Era verde, então, tal. E o meu de vermelho, sireninha, com uma pilinha lá. Tal, coisa chique. Meu pai, nós vamos encerar, vamos cuidar. Meu primo, no primeiro dia, pegou um pau e começou a bater na lataria do carro. Acabou com o carro. Ganhamos no Natal, no Ano Novo já não tinha mais o Jeep. O meu ficou para os meus primos 10 anos depois.
Quem veio acabar com esse negócio foram meus primos aí, que já tinha passado já por 2, 3, aí depois o terceiro, quarto, que veio acabar com o jipim. Aí você fala, pô, pastor, mas é um brinquedo. Mas se você não ensinar a sua criança a ter zelo com o brinquedo que ele tem, quando ele for velho, ele não vai aprender. Você dá um brinquedo para a criança, o pai dá eu pulando, o Juninho é assim mesmo, ele quebra tudo, velho. Ele é um terror. Dá risada. Você acha engraçado o Juninho quebrar? Ah, é o Juninho assim, o Juninho é... Meu Deus do céu. Tem um tio que dava risada de ver os filhos destruir as coisas. Vai na casa deles agora. Caindo na cabeça. Vê os carros deles agora, amarrar de arame. Porque o que é criança vai ser o que vai ser adulto, véio. Não tem jeito. Tenha cuidado, empenho, zelo. Isso é um dever. Porque aí depois você tem o seu tudo bagunçado, você vê o outro tá bonitinho, aí você quer furtar o direito do outro ter bonitinho, aí você vai lá querer estragar o do outro. Já viu aquela criança? Ela vai e quebra dela, ela pega, agora eu vou quebrar de quem agora? Aí vai atrás do outro que está lá zelando. Já viu isso acontecer? Demais. Parte que não ensina. Então zela, porque as riquezas não duram para sempre. A coroa não passa de geração em geração. Vamos caminhar aqui mais alguns versos, irmãos. Miqueias, capítulo 6. Esse aqui é um código de honra, né? Esse texto aqui de Miqueias. É um código de cavaleiros. O versículo aqui é um dos mais especiais de Miqueias. Miqueias capítulo 6, verso 8, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. E aí Deus vai pedir de ti que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz, tem que glorificar o seu Deus. O modo como você lida com tudo na vida demonstra de fato quem você serve. Pelo seu zelo, pelo seu empenho, pela sua moderação, pela sua simplicidade, pela sua produtividade, você vai demonstrar se você ama de fato ou não o Senhor. A maioria dos crentes de hoje não foram ensinados a isso. E é por isso que se coloca em tantas situações que não deveriam se colocar. Zacarias 8, verso 16. Um pouquinho mais para frente aí, você vai chegar lá. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade e em favor da paz. Vou ler o 17 também. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Aquela questão da mentira, questão da injustiça, quando você não está cumprindo com o seu papel como funcionário, você está furtando o tempo, furtando os recursos, furtando as coisas relacionadas àquilo que deveria ser o seu empenho. Aí entrando no Novo Testamento, Lucas. Lucas capítulo 6, verso 30. Perspectiva da vingança, eu vou ler a partir do verso 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai o vosso inimigo, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam.
Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. A ideia, irmãos, dessa benevolência, da benignidade, da diligência em relação àquilo que é lícito, no sentido, inclusive, de acudir o necessitado. É lógico que ele coloca aqui algumas situações relacionadas a uma situação ilícita, né, quando as pessoas vêm com violência para tomar de nós, mas a postura é nunca pagar a violência com a violência, nunca pagar o mal com o mal, nunca usar da quebra de algum mandamento para te dar o direito a fazer o mesmo. O verso 37, 38, ele ainda continua: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Essa questão de não ter inveja, essa questão de agir com prudência, ou andando em justiça, amando a misericórdia, andando com o Senhor, são maneiras que a gente tem, irmãos, de praticar deveres para com o nosso próximo, para não gerar situações que possam culminar na quebra de qualquer mandamento, em especial o mandamento não furtarás. O Evangelho de João, capítulo 6, verso 12. Nós estamos aqui diante da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Verso 11 vai dizer assim: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam o quê? Fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que... Meu Deus do céu, Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e do peixe, meu amigo. Vai ficar preocupado com o que sobrou, com os pedaços que sobraram. Joga fora esse negócio. Deixa para os bichos. Zelo. Um exemplo de zelo. Não é porque Jesus multiplicou lá os pães, os peixes, que agora então virou várzea. Vamos jogar esse trem fora. Não, recolhe. Põe no cesto aí. Mais uma questão do desperdício, né? De evitar o desperdício. Porque quando você joga fora alguma coisa que está boa, você está furtando o direito de alguém que é necessidade de receber aquilo, irmãos. Esse princípio do reciclar, do reutilizar, de tudo mais, não é um princípio moderníssimo. Não, é um princípio da Bíblia desde sempre. Nós que aprendemos uma cultura totalmente errada, a cultura do desperdício. E é tão sério que muitas vezes o cristão ele acha que o desperdício é sinônimo de bênção. Nós temos até para jogar fora. Como se jogar fora fosse sinônimo de fartura e bênção. É de insensatez e de quebra do 8º mandamento, segundo a Bíblia. Essa cultura precisa mudar na nossa cosmovisão. Por isso que eu falo, né? Todo cristão tinha que passar uns 3 meses na África para aprender algumas coisas. Irmãos, lá, por exemplo, onde a gente ia comer, era um prato único. Qual uma forma de pizza? Ou bacia, mas geralmente era mais baixinha. Uma pizza assim redonda. E aí eles punham a comida. E a ideia é justamente de pizza. Você tem direito de comer a fatia que está na sua frente. Tá? Você come com a mão. Sempre com a mão direita, porque a esquerda você usa para a sua higienização. Né? Então, tanto é que eles cumprimentam só com a mão direita. A mão esquerda não fazem nada. Então você está lá adiante, todo mundo sentado geralmente no chão, rodeado daquela coisa, e aí você vai comendo, cada um comendo a sua própria.
imaginasse ali uma fatia de pizza. De repente você está ali, você quer uma batata que está lá na parte do Cleito, ali, na frente do Cleito, na minha frente. Aí eu falo para o Cleito, não posso lá meter a mãozona lá não. Aí eu chego para o Cleito, ô Cleito, você vai comer essa batata aí? Não, pastor. Aí o Cleito pega e põe para mim, na minha fatia, eu como. E assim, vai fazendo. Sobrou. O que a gente faz? Quando sobra comida no prato? Joga fora. Fiz um culto lá, ia ter batizado, e aí nós resolvemos matar uma cabra lá e fazer uma festa porque ia ter batizado. O primeiro batismo da nossa igreja. Montei uma tenda de circo, calor de 46 graus, suco de bisape, e fizemos o culto, fizemos o batismo e depois fomos para a festa. Fizeram comida típica lá, o tchembunhapo, eu acho que foi, ou tchembujeme, eu não vou lembrar agora o que é. Ou é com carne ou com peixe, é arroz com carne ou arroz com peixe, o termo, em Oló. E aí, puseram as ilhas assim, que eram esses pratos, que aí cada um vinha e formava lá uns grupinhos redondinhos assim e ia comendo. As crianças lá terminou de comer ali, a Clarissa no automático, pegou o negócio, foi lá num baldão lá, e uma irmã falou, mas pelo amor de Deus, não vai, os caras vão matar nós aqui. Não faz isso não, querido. Esconde isso aí agora, pelo amor de Deus. Aí, o que foi? Não, espera. Veja como que eles vão fazer. Aí cada grupinho desse, alguém vinha e perguntou, viu, eu posso levar o restante para comer à noite? Claro. Você não pode desperdiçar. A gente tinha galinha lá, a gente podia jogar para galinha, mas num contexto onde a fome é uma realidade, meu amigo, você jogar comida boa para galinha, é um sacrilégio muito grande. Aí pegaram lá um outro vasilha, rasparam todas as coisinhas, dividiram entre eles, todo mundo levou. Aí você fala assim, meu Deus, não tem geladeira, cara, 46 graus, um trem que todo mundo... Eles vão chegar em casa e vão comer para não estragar. Sabe que hora que eles ordenham a vaca lá? 12:00. Da 12:00 às 5. Alguns vão às 2 da manhã, outros vão às 3, mas na madrugada. Por quê? Primeiro porque é mais fresco. Dos 46 do dia cai para uns 19. Aí vai lá, tira o leite. Só que eles não bebem o leite. Aí eles deixam o leite talhar para eles usar só a coalhada. Aí você fala, mas por quê? Aí é uma questão cultural deles. Dentro do Fula, eles acreditavam que se eles fervesse o leite, ia secar a teta da vaca. Questão cultural lá. Tal. Então, respeitar. Mas, mesmo assim, eles não desperdiçavam leite. Talhavam, aí no outro dia ia vender na cidade, fazia isso, fazia aquilo. Porque é imperdoável o desperdício. E aí você vê Jesus preocupado em guardar os pedaços. Não é isso que está escrito aí? Recolhei os pedaços que sobraram. Por quê? Porque na visão cultural do Oriente, desperdício, irmãos, é uma abominação. A gente, infelizmente, tem que mudar essa visão. Se a gente quer ser mais abençoado, mais próximo, porque muitas das bênçãos que o Senhor nos dá, a gente joga fora. Quando nós desperdiçamos as coisas. Caminhando aí para o nosso final, vamos lá então mais os textos de Romanos. Veja, a moralidade de Deus, ela muda o nosso modo de enxergar o mundo, irmãos. É uma moralidade que nos conduz à equidade, né?
a simplicidade, a viver de um modo mais simples, mais moderado. Romanos 12, versos 5 a 8. Nesse contexto aqui, a ideia é de fazer as coisas com modo zeloso, tá? Então diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, haja segundo, ou seja, segundo a proporção da fé. Se o seu dom é ministério, dedique ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ao que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. E aí a ideia, irmãos, é dessa postura de diligência e de zelo naquilo que nós vamos fazer para a glória de Deus. Vamos pensar na perspectiva de ministério. Quando nós recebemos um dom específico de Deus e quando nós negligenciamos a ação desse dom, o que nós estamos fazendo? Nós estamos furtando a edificação do nosso irmão. Se Deus te deu um dom para exercer determinado ministério dentro da igreja, você não vai dar, não quero, não tem tempo, não sei o quê. Em última análise, na perspectiva que Deus te dotou, você está furtando a edificação de outros. Porque Deus te capacitou para servir para a glória dele e para a edificação uns dos outros. Quando você não exerce o seu dom dentro de um contexto ministerial, você está furtando o direito de edificar os outros. Você já pensou nessa possibilidade, nessa perspectiva? Deus te deu um dom e você não usa, você está furtando o direito de edificar os demais irmãos. Ainda aí no capítulo, aqui em Romanos, agora o verso 11, né? Que fala do zelo especificamente, ele diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Porque quando Deus me dota e eu não aplico o dom que Ele me deu, eu estou furtando a glória de Deus e a edificação do meu irmão. Capítulo 13, verso 7. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, você paga o tributo. A quem imposto, você paga o imposto. A quem respeito, você paga o respeito. A quem honra, você paga a honra. A ideia da humildade, do zelo, da postura fiel, do cuidado, do empenho, em fazer aquilo que se espera de você e de não roubar absolutamente nada de ninguém. Se é tributo, não furte. Se é imposto, não furte. Se é respeito, quando você trata alguém com desrespeito, você está furtando o direito da pessoa receber o respeito que lhe é devido. Tudo se caracteriza nessa quebra do 8º mandamento, quando você age de uma maneira que não glorifique a Deus. Quando você não honra alguém, você está furtando o direito dessa pessoa ser honrada. Tem gente que, com inveja, algum monte de coisa, que simplesmente furta o direito de honrar a quem merece ser honrado. O ensinamento do Senhor, irmãos, nos conduz, portanto, a vivermos de uma maneira moderada, com cuidado, com zelo, com empenho, diligência, simplicidade e moderação, para que possamos administrar bem aquilo que temos e não furtar o direito de socorrer, inclusive, aqueles que precisam. O padrão da moralidade cristã é ter uma vida simples, contente, uma vida grata, uma vida zelosa, diligente, não remissa, porque desse modo nós teremos condições de suprir, porventura, aqueles que passam por alguma necessidade especial ou pontual.
E é nosso dever glorificar a Deus, cuidando bem dos nossos recursos, dos recursos que nós recebemos, para poder, em um determinado momento, inclusive, socorrer o necessitado. A Bíblia nos incentiva, inclusive, até poupar, né, nesse sentido. Para terminar, dá uma olhadinha comigo rapidamente em Eclesiastes 11. Eu mencionei isso alguns dias atrás. Verso 11, o capítulo 11, verso 1, ele vai dar alguns princípios de administração aqui. Ele diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Esse aqui é um ditado dentro da tradição judaica, que era a ideia da poupança. Você guarda um pouco e depois você tem. É algo que você tem que ensinar desde pequeno para os seus filhos. Sabe aquela situação do filho que ganha uma caixa de chocolate e quer comer tudo no mesmo dia, na mesma hora? Sai chocolate até pela orelha. O bicho parece vai morrer. Enquanto não vê o fim, não sossega. E se vê o fim ainda, fala, tem mais. Eu pensei, calma. Aprenda a guardar para o dia de amanhã. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois você vai ter. Ensina que ele vai receber um salário mensal e que o salário tem que dar para os 31 dias do mês, ou 30 dias do mês. Porque se ele gastar tudo nos 5 primeiros, o que ele vai fazer no restante do mês? O que mais que diz aí? Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabe que mal sobrevirá à terra. Já viu aquele princípio administrativo? Não coloque os ovos na mesma cesta, reparte. O que ele está fazendo aqui é um princípio de administração. Invista em várias áreas, em 7, 8, ou então divide com 7, 8, porque na hora que você não sabe que mal vem, e aí então, de acordo com a necessidade, você tem lá 7, 8 investimentos diferentes, ou áreas que você atuou, ou investimentos que você fez, ou empresas que você tem, que na hora que uma ficar ruim, a outra te aguenta. O que mais que ele diz aí? Estando as nuvens cheias, derramam água na terra, caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que cair ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Não fique só observando, haja. É a mulher lá que eu falei que tinha arroz para fazer, mas me ligou dizendo que não tinha nada para comer em casa porque não estava pronto. Amigo, se você não fizer alguma coisa, o arroz, a panela do arroz não vai fazer sozinha. Verso 5, assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas essas coisas. Ou seja, situações adversas e situações inexplicáveis acontecem a qualquer instante. Por isso, semeia pela manhã a tua semente e dorme à tarde. É isso que está escrito aí? Não, e à tarde não repouses a mão, porque você não sabe qual prosperará, se é aquela que você plantou de manhã, ou se é aquela que você plantou à tarde, ou se ambas. Se ambas prosperar, ótimo. Agora, se a de manhã secou, a da tarde produziu, ufa, você tem 50%. Agora, não, eu já plantei, agora vou esperar. Não, meu amigo, você tem mais semente? Tem, então planta o restante à tarde. Você não sabe qual o mal que vem. Verso 7, doce é a luz, agradável os olhos, ver o sol, ainda que o homem viva muitos anos, regozijas em todos eles, contudo deve lembrar-se que há dia de trevas, porque serão poucos dias de trevas? Não, serão muitos, tudo quanto sucede à vaidade. A ideia é, nós vamos ter mais dias difíceis do que dias fáceis. Então não torra tudo que você tem num dia só. Se tiver condições, guarda. Se organize para viver dentro de uma realidade que você não precise de ajuda, mas que você seja instrumento para ajudar. Esse é um princípio de moralidade bíblica, irmãos. Eu já vi crente falando assim, pastor, basta cada dia o seu mal. Então nós vamos gastar tudo hoje, porque amanhã a gente não sabe se nós vamos viver mesmo. Esse é um princípio que Paulo usa de uma maneira para, inclusive, chamar a atenção.
Se nós não temos esperança em Cristo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não é um princípio que você colocar como meta da sua vida. Não, pastor, vamos comer e beber, porque a gente não sabe se vai viver amanhã. Calma, cara. Mesmo que você não viva, você tem família. Tenha condição, faça lá o seu INSS. Paga a sua previdência. Ai, pastor, mas a previdência, eu sei que é complicado, mas privado também é complicado. Você vai ter que escolher um dos outros e correr o risco. Se tiver a condição de fazer um seguro, faça o seguro. Ah, não, eu confio em Deus. Confio em Deus. Para salvação, você só deve confiar nele, meu amigo. Mas na responsabilidade em relação à vida, você tem que fazer todas as coisas. Princípio de Neemias, você vai orar, mas vai ficar com uma espada na mão. Eu vivi recentemente uma situação de um amigo, o amigo não pagava o INSS, morreu de Covid, e agora? Quem que cuida da esposa dele, da família, dos filhos dele? Zelo, irmãos. Isso não é demonstração de falta de fé. Na verdade, quando você faz isso, você está demonstrando cuidado e zelo. E quando você não pensa no futuro da sua família, você está furtando o direito dela ter uma vida boa, mesmo quando você morrer. São princípios que nós deveríamos colocar na nossa agenda. Perguntas? Sim ou não? Tudo bem? Você imaginava que a Bíblia falasse de tantas coisas assim relacionadas à postura de zelo, de fidelidade e de diligência? Mas ela fala. E se nós não queremos furtar o direito dos outros, nós temos que agir com justiça, com misericórdia e com diligência na presença do Senhor.